Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Está começando com a Palavra Cast, o podcast de Mondaí, Santa Catarina. Estamos no episódio número 17 e hoje vai ao ar um episódio diferente, um episódio especial, em comemoração à proclamação da República Brasileira, fato que aconteceu dia 15 de novembro de 1889. E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, não é mesmo, Giacomo, meu amigo? É isso aí, Alexandre. Mais uma aventura aí, né? Mais um de variedades. A gente teve que adaptar a nossa agenda, porque hoje, infelizmente, era para ser a gravação da Maísa, mas ela não pôde. Um abraço para ela. Semana que vem a gente grava. E aí vamos aproveitar o momento, né? Porque justamente no sábado, dia 15, é a proclamação da República. Às vezes a gente se perde um pouco no tempo por causa da correria, mas no final fechou muito, né? Vai dar bem certinho a gravação hoje e já vai ao ar o episódio sobre o tema no dia certinho. Certinho. E assim, então, para a gente começar, Giacomo, professor de história, né? Eu sou professor de geografia, eu entendo pouco, mas é mais voltado para a parte de história esse assunto. O que que é o termo república? Cara, aí assim, ó, que nem a gente conversou aquele dia da Reforma Protestante, né? Ah, eh, a gente tá num episódio de podcast e tal, tem coisas que a gente só vai passar por cima, não vamos aprofundar, Sim, porque senão não seria teria uma como. aula. Nossa, muito mais, ia ter material para o ano inteiro, Sim. que é muito longo. Mas assim, eu vou falar algumas coisas a grosso modo, né? A república, a palavra república, ela seria a derivativa da res public, que é coisa de todos. Uhum. Então, assim, ela surge lá na antiguidade, né? Ela surge, mas o ápice dela dá para se dizer que foi a independência dos Estados Unidos, né? 1766, porque daí os Estados Unidos eles se separam, né? As 13 colônias se separam da Inglaterra e formam logo de cara já da independência vira uma colônia, no caso 13 colônias Uhum. e vira uma república. Entendi. E daí todos os cidadãos teriam participação. Só que aí é uma pegatinha, porque, tipo, quem era considerado cidadão, né? Depois, até no Brasil, quando a gente avançar no assunto, a gente vai ver quem era considerado cidadão. E aí no Brasil, a república vem justamente na data de hoje, né? 15 de novembro de 1889. E ela é em contrapartida ao que existia antes, que era a monarquia. Então, a república é uma tentativa de assumir o poder às pessoas, As pessoas, o que diria o povo, o né? povo. O povo. O povo Assim, assumir o poder. o povo assumir o poder. O Uhum. povo assumir o Ser poder. público. Ser uma coisa de todos mesmo. Entra também na democracia, né. Isso, entra também na democracia. Que daí a própria palavra democracia também, né? Demos, povo, cracia, poder. É lógico que se a gente pegar a etimologia da palavra, né? O estudo da palavra, tem várias outras significantes, significados e tal. Mas seria isso. Hã, eu não posso deixar de falar, né, eu falei da questão dos Estados Unidos, e depois tem uma curiosidade que envolve a República do Brasil. Mas, o ápice do movimento republicano mundial é a Revolução Francesa. Uhum. E aí, a gente poderia gravar horas e horas da Bem, Revolução vamos Francesa. só sobre a Sim, Revolução Francesa. porque, tipo, é instaurada a república, mas depois daí vem o Napoleão, daí já, sabe, é uma montanha-russa de emoções, assim. Sim. Mas, Mas a Revolução Francesa, ela influenciou várias repúblicas do mundo, né, é a influência sim, sim. principal, né. Tanto é que, assim, o iluminismo, ele nasce assim, o iluminismo, né, também é uma coisa que a gente deveria gravar, assim, mas ele sai da França, o pensamento iluminista vai pra Inglaterra. A Inglaterra tem as revoluções inglesas. E depois o pensamento iluminista vai pra França, para os Estados Unidos, para as 13 colônias. A primeira revolução iluminista no Novo Mundo é nas 13 colônias. Depois esse pensamento volta pra França. Então ele faz esse contorno, assim, né. E lógico que vai se espalhar no Haiti, tem a independência do Haiti, Sim. mas no Brasil também tem os movimentos iluministas republicanos, Então, ela se espalha no mundo inteiro, né, o iluminismo. E aí, então, pra gente entender qual que é a diferença entre república e monarquia.
Aí é interessante, porque república, então, seria um grupo de pessoas que é considerado cidadão naquele determinado local, que participam através de eleição, eles são eleitos. Aí tem diferença de como eles vão ser eleitos, né, Sim. são vários. Pode ser censitário, qual é a idade, se sabe ler e escrever, eh, são homens, mulheres não participam, dependendo do lugar, o tempo e o espaço. E a monarquia, mono, arquia, poder, é uma pessoa no poder. Então a gente tem basicamente 2 modelos de monarquia: a monarquia, absolutista e a monarquia depois que surge o parlamentarista, mas é uma pessoa no poder. Uhum. Uma pessoa no poder é o rei ou rainha, só ele. E tem a questão da hereditariedade também da Exatamente. monarquia. Hereditariedade, que é com laço sanguíneo, né. Também tem o império ele é uma monarquia, Hum. o imperador ele é um monarca, só que é assim, tem uma pequena diferença ali que ele impera em outros reinos. Então, por exemplo, dentro do império podem existir vários reinos, entendeu. Aí mas também é monarquia. Muito bem, então a república no Brasil é 1889, 15 de novembro, e como que foi o início da ideia de se implementar, se constituir, não sei qual o termo, uma república no Brasil? Cara, isso é interessante porque, assim, ó, às vezes a gente, na sala de aula, tem coisas que a gente não dá tempo de trabalhar. Não é que é mal feito, mas é que não tem coisas que realmente não precisa. Mas os alunos, ao longo do tempo, eles vão pegando algumas ideias, porque vão sendo plantadas, né. Por exemplo, a ideia de república não é simplesmente chegou em 1889 e declarou república no Brasil. Não, isso é um processo muito, muito longo, muito longo. Aí no Brasil nós tivemos vários movimentos republicanos, ao longo desde da colônia, antes da chegada da família real. A família real chegou lá em 1808, mas lá no século XVIII, na metade do século XVIII, a gente teve alguns movimentos republicanos. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, até a Revolução Pernambucana, a Confederação do Equador, nossa, um monte. Pra nossa região, o que mais marca o movimento republicano é a Revolução Farroupilha, Uhum, né, porque República Rio-Grandense, certo. tipo, queria se separar do Brasil E instaurou uma e república. instaurar uma república. E aí, assim, pegou bem certo o final do período regencial e o começo do reinado do Dom Pedro II, mas era um movimento republicano. Aí teve até no nosso estado, né, eh, a República Juliana, que ela meio que foi junto ao mesmo tempo por N motivos, né, outra hora a gente pode aprofundar nisso. Ela entrou junto no movimento Farroupilha, só que daí era para instaurar a República Juliana. Daí meio assim que pegava a região de Lages, sabe, Hum. toda aquela região. Só que ela durou pouquíssimo tempo, e a Revolução Farroupilha demorou um pouco mais, né, foi mais longa, foi o maior, em tempo foi a maior revolução do período regencial, porque pegou até Dom Pedro II mesmo. Então são vários movimentos republicanos acontecendo no Brasil em determinados períodos históricos, que vão culminar em 89? Como que é essa construção? Sim, isso foi uma construção bem longa e, assim, tem várias coisas que foram acontecendo. Eh, por exemplo, toda mudança tem que convencer o povo. Não adianta simplesmente chegar lá e sim, Impor. não, não, não. Tem que convencer o povo, por mais que o povo nem participe. A proclamação da república mesmo, povo, 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 não participou. Pra eles não mudou muita coisa. Eh, aí, até eu vou colocar aqui uma imagem. Então, Alexandre, a ideia de república, ela, como os movimentos anteriores, né, ela já chegava no Brasil, já chegava, porque agora o mundo está diminuindo, né? As Sim. ideias estão se espalhando. O iluminismo era uma disso. Tem que lembrar até a questão da própria, Inconfidência Mineira, "Libertas que será tamen", liberdade ainda que tardia, um lema em latim que tipo, é o iluminismo chegando e tal. Uhum. Então, lá nos anos, se eu não me engano, 1870, surgiu esse folhetim aí, que eu vou chamar de
jornal, era uma matéria já falando da organização da república e É, o tal. título, O O Republicano. É, republicano. o nome do folhetim. E daí já tinha a matéria ali falando disso. Vai ter a fundação do Partido Republicano Brasileiro em São Paulo, que depois, mais tarde, a gente vai conhecer como o Partido Republicano Paulista. Ele é o primeiro partido republicano brasileiro, né? E aí essas ideias já estavam lá, Uhum. já estavam lá. Só que aí tem a coisa, né? Eh, Precisava convencer o povo e ao mesmo tempo enfraquecer a figura de Dom Pedro II. E aí era o problema. Porque ele era um líder popular, Ele era um líder extremamente popular. Só pra tu ter uma ideia, muito influente no mundo todo. no mundo todo, Sim. cara, ele ganhou votos pra ser presidente dos Estados Unidos. Sim, eu li sobre isso. Que Tipo, assim, eu não lembro que colocação ele ficou. Se ele tivesse ganhado, ele não ia virar presidente dos Estados Unidos, mas é que eles respeitavam tanto ele lá, porque chegava notícias boas, e realmente, assim, tinha coisas boas, mas também tinha corrupção dentro do governo imperial, né? Tem um movimento que quer voltar a monarquia no Brasil, tinha corrupção lá também. Mas enfim, ele era muito respeitado. Ele era intelectual. Por isso que às vezes me preocupa, que falam que ele era um mau administrador, que ele não era preparado. Ele fez coisa errada? Fez. Administrou algumas coisas mal? Sim. Mas ele errou por algumas coisas, não porque ele não conhecia. Ele tomou algumas atitudes que no final não eram certas, mas, por exemplo, ele era muito popular. Ele Isso é uma coisa muito interessante. Ele incentivou o Alexander Graham Bell na invenção do telefone. olha só. Ele era amigo do Alexander Graham Bell. Tipo, eles se encontraram numa feira mundial, né? E aí ninguém estava dando muita bola pra invenção do Alexander Graham Bell, porque ninguém entendeu direito o que que era. Imagina, né, cara? Era uma caixa com 2 trecos lá, né? E o Dom Pedro II, ele viu aquilo e, tipo, ele foi. E quando ele foi, muitas pessoas seguiram. Aonde o eu não lembro como eles se referiam a ele, mas aonde o Mister Dom Pedro vai, vamos atrás. E daí todo mundo começou a prestar atenção e ele incentivou. Se eu não me engano, até foi incentivo financeiro. Por isso que o Graham ele era um intelectual. Ele falava vários idiomas. Só que aí, o que que acontece? O tempo chega, né? Sim. Envelhece? Ele tá ficando já um pouco, uma idade avançada. Ele nem era tão velho assim, mas se a gente for olhar, aqui ó, nós temos a imagem mais popular dele nesse período, é esse quadro, ele tinha 50 e poucos anos. Cara, e daí ele era um pouco doente, né, a saúde dele não era boa, ele tinha diabetes, e ele tinha mais algumas outras coisas lá, não lembro bem o que ele tinha. Mas então começa a enfraquecer a figura dele, mas ainda ele era muito respeitado, ainda ele era muito respeitado. E então, esse enfraquecimento da figura do Dom Pedro e também do Império de um modo geral, o que que causou esse enfraquecimento do Império no Brasil? Cara, assim, tem de novo, né, são várias questões, várias. Uma delas foi a própria Guerra do Paraguai. Sim, Ah, terrível, né? sim, terrível. E assim, pá, por para uma hora a gente vai gravar, mas de maneira geral, o Brasil vence a Guerra do Paraguai, Sim. mas o Brasil perde. E perde em que sentido? O Brasil pegou muito empréstimo para os custos da guerra. E aí o Brasil entra numa crise econômica muito grande, porque para conter esses empréstimos, ou a falta de dinheiro, o Brasil começa a imprimir muito dinheiro. E daí quanto mais dinheiro é impresso, o dinheiro vai se desvalorizando, daí entra uma crise, assim, econômica muito muito grande. O Brasil vence a guerra no Paraguai, por questão de território, né, poder na questão da geopolítica da região. Por influência da Inglaterra também, Também, também. porque o Paraguai vinha sendo uma potência, né? É, assim, Tem esse tem esse lado, só que assim, a palavra potência ali, ela é um pouco mal usada. né, industrial, ele vinha se industrializando e Vinha talvez ia ter uma competição. a tentativa era, só que assim, a Inglaterra não via com tão maus olhos, por quê? Porque as máquinas que o Paraguai comprava era da Inglaterra, Ah, então. entendeu?
Então ali é um terreno bem assim, a gente pode gravar um dia também. Muito Agora detalhe, né? é muito detalhe, mas assim, a Inglaterra, ela tava. Bom, as pessoas vão entender. Os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra bem depois. Antes, ele vendia produtos para os dois lados. Sim. A Inglaterra estava fazendo a mesma coisa. Ela fazia comércio com o Brasil, fazia um pouco de comércio com o Paraguai, se bem que no momento da guerra parou, né? Uhum. Fazia comércio com a Argentina, fazia comércio. Cara, quem não fazia comércio com a Inglaterra nesse período, os Estados Unidos se separaram da Inglaterra e faziam comércio com eles. Sim. Então era inviável, assim. Mas assim, o Brasil entra numa dívida muito grande. Mas além disso, tem uma outra coisa. Aí vem essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, ela pega muito. Por quê? Porque quando os países conseguiram a independência da Espanha, não demorou muito para eles se tornarem república. E o Brasil se tornou independente e continuou uma monarquia. Ah, E aí tem o pensamento, é uma organização antiga. foi mais de 60 anos depois da independência, né? Sim, não, e tipo assim, cara, aí tu tem uma guerra. Aí tinha os três países ali, né? O Paraguai, República. Contra o Brasil, Império, Uruguai, República, Argentina, República. Aí no campo de batalha, o Brasil, mesmo com os amigos, os soldados, eles discutiam, "Bah, mas como é que é uma república? Os soldados mesmo lá, Sim. porque, tipo, a guerra durou muito tempo, né? Durou 6 anos, a Guerra do Paraguai. E aí os soldados vão criando laços de amizade, porque às vezes era batalhão argentino misturado com brasileiro, Uhum. misturado com uruguaio. As ideias viajam, né? As ideias viajam, cara. E aí tem outra coisa. Internamente, no exército brasileiro, tem uma outra ideia que tá ganhando força: abolição da escravatura. Uhum. E aí tem uma coisa, assim. No começo, o exército brasileiro, ele não era muito usado. Ele tinha umas tarefas meio de segunda mão nesse período, antes da Guerra do Paraguai. Porque a maior força militar, paramilitar, né, do Brasil, eram a Guarda Nacional. Cada estado, cada província poderia ter sua Guarda Nacional. Aí dá poder pros coronéis, né? E depois vai vir aquela república oligárquica. Então o exército do Brasil, ele era, tipo, não era um exército. A Guerra do Paraguai fez o movimento do exército crescer, porque precisava de um exército, vai pra guerra, não dá pra chamar a Guarda Nacional. Tanto é que vai começar aquela campanha dos Voluntários da Pátria e tal. O imperador Dom Pedro II é o primeiro voluntário da pátria. Só que o exército, ele, mesmo lutando na guerra e depois saindo, ele fica muito sem prestígio. Os caras são heróis de guerra e não tem prestígio, sabe? Aí eles, ó, a gente. Beleza, a gente ficou tantos anos lutando, a gente quer condições. A gente quer melhores armamentos, alimentação, alojamento. Aí beleza, que é uma coisa normal, né? Só que tem uma outra ideia ali dentro surgindo. A ideia abolicionista que eu falei antes. Agora, por Uhum. quê? Porque começou a faltar soldado no Brasil. E ainda existia escravidão. Então os escravos, eles foram ganhar a promessa de que seriam libertos se fossem lutar a Guerra do Paraguai. E não é simplesmente ir lutar 2 dias e sair, né? Eles tinham que lutar um período, não sei se era um ano e pouco, e aí eles seriam libertos, se sobrevivessem. E aí, isso. Tem isso, e daí é aquela coisa. O soldado brasileiro tá lá, e daí, tipo, vamos supor, ele era um branco que era sapateiro. Tipo, era uma classe média baixa, Sim. ou classe baixa. E ele tá lá lutando ao lado de um cara que se torna amigo E é escravo. e é escravo. E daí ele pergunta: o que que você vai fazer depois da guerra? Vou voltar pra senzala. Meu Deus. Entendeu? Aí a ideia abolicionista também vai indo dentro do exército. Aí começa o movimento abolicionista, várias leis vão ser feitas. Só que aí tem um problema. Então, de três, ó, eu posso numerar três que apoiavam Dom Pedro ainda. O exército tá caindo fora. O exército, que, pô, é forte, né? E aí, porque os militares não ganharam muito prestígio, não ganharam muita coisa, só os de altíssima patente, e olhe lá ainda. Então teve essa coisa. E uma coisa importante, quando acabou a Guerra do Paraguai, era pra meio que dar uma desmantelada no exército, porque Dom Pedro II tinha medo, né? Todo mundo tinha medo. O que ia acontecer.
Então daí, né, o enfraquecimento do império é devido a 3 fatores. Porque o exército foi, ficando desgostoso, né, por causa da Guerra do Paraguai, e aí tem uma crise econômica. E aí tem esse movimento abolicionista crescendo. Aí uma outra entidade que apoiava, mas que já estava brigando com Dom Pedro II e com a monarquia no Brasil, né, com o Império Brasileiro, que era a igreja. Hum, Porque daí a igreja, assim, a igreja e as monarquias sempre foram parceiras, né? Até aquele momento era tipo o clero e a nobreza, né? sim. Só que aí, no Brasil, nós vamos ter um regime. O governo português tinha e o Império do Brasil ele herdou, né? Que é o padroado. E tipo, o, o imperador nomeava bispos e alguns clérigos de alta patente. Isso era meio esquisito pra época. Isso não era muito aceito, assim. Então, era ele que fazia a nomeação de cargos eclesiásticos, tipo, e quem tinha que fazer isso ou era arcebispo ou o papa. Mas aqui existia uma interferência do governo. A igreja, no começo, não via com maus olhos, porque tinha liberdade para converter, para captação de recursos, né, dízimo. Mas aí, teve uma outra coisa que ficou mais grave e abalou muito a questão com a igreja. Teve um momento que o papa, ele ele era a autoridade máxima da igreja. Então vinha uma ordem, todo mundo tinha que acatar, até o imperador. Hum, Só que aí essa ordem começou a vir, né? E o imperador não acatava. Por exemplo, o papa, ele exigiu que os maçons, que era um movimento meio rival da igreja, assim, né, um grupo, fossem expulsos da igreja. Eles não poderiam mais estar nas irmandades religiosas. Eles não poderiam mais fazer isso. Por vários motivos, né? A maçonaria, a gente pode gravar também. É, Só que o Dom Pedro II, ele não aceitou isso. Não, não aceito. E era uma ordem do Papa. Imagina, ele peitou o Papa, né, cara? E aí, a Igreja Católica aqui no Brasil aceitou porque era a ordem do Dom Pedro II, padroado, lembra? Eles estão com mãos amaradas. Ele poderia simplesmente nomear um outro bispo no lugar do outro bispo. Então daí vira aquele negócio, tá todo mundo mão amarada. Só que aí tem 2 bispos no Brasil que não aceitam as ordens do Dom Pedro II. E eles expulsam da congregação deles, os maçons. Um até acho que era de Olinda, o outro eu não lembro, talvez era da Bahia, não lembro. Aí o que que acontece? O Dom Pedro II, ao invés de tentar amenizar, ele mandou esses 2 bispos pra trabalho forçado. E aí, cara, meu Deus. Tinha uma coisa que era assim: padre não, padre, bispo, arcebispo, o clero não trabalhava. Ele tinha outra função: catequizar, evangelizar, essas coisas ligadas à igreja. Eles foram para trabalho forçado. imagina. Imagina, cara, daí a igreja. Não duraram nada. Não, claro que não. Aí a igreja soltou nota, tudo, teve aquelas bulas papais, sabe? Deu um enrosco bem grande ali. Aí o Dom Pedro II já tinha perdido os O militares, exército, os, a o exército, igreja. a igreja. Aí só tinha um segmento que apoiava ainda ele: Que era? os cafeicultores. Muito forte. Muito forte. O Brasil era rural. Sim. O Brasil era rural. E aí veio os cafeicultores. E daí eu falo cafeicultores porque era a potência da época agrícola, né? Mas existiam outras elites coloniais ainda, né? Elites rurais Certo. ainda, que é do período da colônia ainda, né? Por exemplo, ainda existia uma riqueza muito grande em algumas propriedades de açúcar, né? Sim. Mas o café, cara, café nesse período aqui no Brasil, demais. Essas elites ainda eram aquelas que apoiavam Dom Pedro II. Porém, lembra daquele movimento abolicionista que foi crescendo? Que foi crescendo? Que foi crescendo? Quem é que tinha escravo? Os cafeicultores. Entendeu? Daí, cara, é uma construção. Aí vão ser criadas algumas leis, né, ao longo do tempo, por pressão da Inglaterra. Mas o Dom Pedro II, ele via com, assim, com bons olhos até, né? eh, a questão da abolição. Mas ele não queria perder apoio dos cafeicultores. E aí foi criado várias leis, né, que também a gente pode ver outro dia por causa da abolição da escravatura, mas foi criada a lei do Eusébio de Queiroz, a do ventre livre, sexagenário.
até chegar na Lei Áurea. Quando chegou a Lei Áurea, aí ele perdeu apoio total dos cafeicultores. Porque o que eles queriam era uma indenização, né? Uma indenização, porque eles viam os negros escravizados como propriedade. Sim, era Estou perdendo a minha propriedade. E aí até tem a famosa vez que o Rui Barbosa teria queimado alguns documentos, né? E muita gente fala, por que que ele fez aquilo? Daí vão perder o nome de quem era dono de escravo. Assim, tem várias coisas, mas uma das coisas que mais é certa é que ele queimou os papéis de propriedade dos escravos porque ele tinha medo que os senhores entrassem na justiça pedindo a indenização. Meu Deus, olha É. isso. Que loucura, que mundo, né? Não, e cara, e daí esses três deixaram de apoiar. E aí se discutia, o que vamos fazer? O que vamos fazer? Porque ele perdeu totalmente sua força. Ah, ele perdeu a força. E assim, ele tava com uns problemas de saúde. Tanto é que ele morre logo depois da proclamação da República. Acho que é 2 anos depois ele morre na França. Eu não lembro. Ele mora exilado 2 anos depois. Fraquíssimo, acho que com 58 anos, alguma coisa assim, ele morre. Só que aí, beleza, vamos tirar ele do poder. Aí tem a questão, lembra que até tu comentou, a hereditariedade, né? Sim. Aí os conspiradores, eu vou chamar conspiradores pra ficar mais fácil, eles vão, beleza, por nascimento, então, quem tem que ser é a princesa Isabel. Ela tem que ser, então, a imperatriz do Brasil. Cara, e ali, assim, ó, tudo que tem de registro hoje, não diz assim, eles não querem ela porque ela é mulher. Não, eles não tinham, pelo menos não claramente, não tinha esse movimento. Eles não queriam que o marido dela, o Conde de ele é francês? Ele era francês? É. Eles não gostavam desse cara. Hã. Ninguém gostava desse cara. Ninguém gostava. Tipo, o Dom Pedro II tinha fama de ser uma pessoa culta, simpática, que falava bem, que todo mundo admirava. E ele era bem ao contrário. Uhum. Ele era retraído, não conversava com ninguém. E tem uma outra coisa. Tanto o pessoal do exército como os que vão, depois a gente vai ver alguns que arquitetaram a república, eles não queriam tirar o Dom Pedro II do poder e colocar a princesa Isabel, não por causa dela. Porque eles até, olha, talvez é interessante, porque não tem filho homem, né? Daí vai ser ela, e a legislação permitia, né? Só que o Conde ele vai mandar. Eles tinham esse pensamento. E eles não gostavam dele por causa da Guerra do Paraguai. Porque só pra tu ter uma ideia, mais ou menos tu sabe quem foi o Duque de Caxias, né? Cara, tem momentos da história que o Duque de Caxias era retratado como um carniceiro. Principalmente em rebeliões que teve no norte e nordeste do Brasil. Mas na Guerra do Paraguai, ele. Bom, era guerra, né? Daí assim. Não vou dizer que tem coisas justificáveis na guerra, mas ele tomou algumas atitudes também. Só que teve um momento que ele falou: a guerra tá ganha. Acabou. E aí o Dom Pedro II mandou o Duque de Caxias: ó, você avança e vamos acabar com tudo. E o Duque de Caxias, ele se recusou. Ele saiu do campo de batalha. Quem foi substituir o genro do Dom Pedro II, o Conde da. Que é aqueles massacres que aconteceram no Isso. Paraguai, né? Os massacres foi por causa desse cara. Tratou criança, sabe? Sim. Criança, mulher, idoso. Ele fez uma carnificina mesmo, realmente. Muita, muita criança. E quem ele não matou deixou amputado, ferido. E aí, por isso que não gostavam muito dele. Porque além dele, tipo, ele não era simpático, ele não era bem visto. E aí ele fez esse massacre que era uma coisa que alegavam que não precisavam. E tem uma outra coisa também que quase eu esqueci. Ele era estrangeiro. Ele não era brasileiro. Uhum. Ele era francês. Então eles, pá, a gente vai deixar um estrangeiro mandar no Império do Brasil? E assim, a gente não pode viver com si, né? Eu não sei se a Princesa Isabel ia realmente ser mandada por ele. Sim. Mas que ele ia ter influência, isso ia. E eles não queriam. Então eles vamos pegar a ideia ali da República e vamos organizar. E vamos organizar. E aí, então, quem apoiava a república nessa sociedade? Cara, nessa sociedade, então, começam a apoiar militares, Aham. né? Militares. A igreja apoia, mas assim, apoia e não apoia, elas estavam mais
uma intriga com o Dom Pedro II mesmo, os cafeicultores, as elites, né, as elites agrárias, as elites agrícolas. E aí vai ter até a questão da classe média. Uhum. Só que a classe média quem é? Cara, classe média é assim, aqui até tem uns que eram chamados de profissionais liberais, os nomes tinham assim, sabe? Mas muitos estudantes estavam com pensamentos iluministas mesmo. Então tinha várias pessoas que apoiavam e tinha alguns que nem entendiam muito bem, na verdade, do que se tratava Uhum. esse momento. Mas todo mundo queria muitos queriam uma mudança. Agora sim, o povo mesmo, aquele povo mais miserável, os recém-libertos e o povo pobre, sertanejos, esses aí não tinham informação das coisas, então não teve um apoio popular. Isso não teve, isso não teve. Muito bem, Giacomo. Assim, então a gente já falou exército, igreja, elites rurais, povo. Teria, assim, outro segmento da sociedade? Porque, assim, 1889 ali, antes, o mundo tá vivendo as revoluções industriais, está num período de segunda revolução industrial. Como que é, assim, o papel do setor industrial brasileiro nessa questão de proclamação de É república? uma pergunta interessante, porque ela cabe muito com aquilo que a gente comentou antes. O Brasil era rural. Uhum. O Brasil era rural. Isso não quer dizer que não tinha um segmento da sociedade que queria crescer, né? E aí, se o Brasil é rural, a maioria das leis e benefícios são para o ambiente rural. Só que Dom Pedro II começou a investir, tanto é que um cara que era amigo dele, que ajudou muito o Brasil, foi o Barão de Mauá. E aí ele, bom, ele construiu a primeira linha férrea do Brasil, né? Ele industrializou muito o Brasil e tal. Então, alguns que apoiavam o movimento republicano era quem queria mais liberdade para abrir indústria. Entendi. Abrir indústria, porque assim, como é império, tem coisas que tem que pedir permissão para fazer. Aí o que que adianta o cara investir, construir uma indústria? Se pertence ao império, Não, se ele tem que pedir permissão para vender, entendeu? não pode ter relação comercial com qualquer Não pode, país, não pode, né? não pode. Ele tem que pedir. Aí assim, mas é como se fosse então monarquia absolutista? Não, não é para tanto. Tinha alguns que se comunicavam por correspondência, até por telégrafo, mas tinha que tem uma certa autoridade ainda assim centralizadora ali, né? E aí eles tinham que pedir permissão, então eles queriam mais liberdade. A gente tá vivendo um movimento chamado que tem, né? O Brasil ele se divide ali em liberais e conservadores. Os liberais queriam liberdade. Para isso, o império não estava mais funcionando. E os conservadores queriam conservar o poder. Para isso, o império também não estava servindo mais. Porque quem eram esses conservadores? A elite agrícola. Hum. Entendeu? Aí, os liberais e conservadores, que na prática seriam meio que, ali nesse período, rivais, eles meio que vão se juntar. E daí nós temos esse movimento industrial. O Brasil, na verdade, assim, ali é meio que um começo, né, tal. O Brasil se atrasou muito porque era uma colônia, não por causa da incapacidade do povo. Não tem nada a ver com isso. E aí o Brasil só vai ter indústria mesmo na Segunda Guerra Mundial, Sim, só depois da Segunda Guerra Mundial. com a CSN e tal. Mas aqui eles queriam mais liberdade pra isso. E além desses que a gente já comentou, quais outras pessoas ou movimentos apoiavam a proclamação da república? Cara, essa pergunta é muito interessante porque assim, né? A gente pega aqui, ó, o Deodoro da Fonseca, né? E aí ele, ali, é uma imagem bem famosa dele. Só que ele não fez nada sozinho. Ele não foi lá e proclamou, sabe? Não fez sozinho isso. Algumas pessoas muito importantes ajudaram ele. A gente não vai aprofundar, mas tipo o Benjamin Constant, que era um ex-militar, militar respeitado. Ele também era, ele é um herói da Guerra do Paraguai. Benjamin Constant também, ele era um herói da Guerra do Paraguai. Então ele era o lado militar. Aí tinha o Quintino Bocaiúva, que era jornalista, e ele também, ele era jornalista, mas ele era um dos fundadores do Partido Republicano Brasileiro, lembra? Só que, aí que tá, cara.
Tipo, a imprensa também tem um papel importante. O Quintino Bocaiúva era eu não lembro se ele era dono ou era sócio de um jornal, um folhetim. O jornal é dele, então ele faz o que ele quiser. Ele só era crítica, né, era crítica em cima. Então tinha o o Quintino Bocaiúva, o Benjamin Constant, com pensamentos iluministas, lógico. Tinha o Rui Barbosa. O Rui Barbosa apoiava a república também. O Rui Barbosa foi fundamental na abolição da escravatura e ele também queria a república no Brasil. O Rui Barbosa é muito interessante de ser estudado, porque às vezes ele é um cara às vezes tido como fracassado, né? Porque ele concorria à eleição e perdia sempre, mas ele teve um papel muito importante. Tanto é que ele é logo ministro no primeiro governo do Brasil. E o Deodoro da Fonseca, porque ele era muito respeitado. Só que tem um detalhe: ele era monarquista. Olha só. E ele era amigo de Dom Pedro II. Ele falava mal da República. Ele falava que a República não ia funcionar porque o povo não ia entender a República. E daí não é que o povo seja muro, é que seria uma experiência muito nova para um povo que não ia saber lutar pelos seus direitos. E ele, nossa, ele falava mal. Até tem umas correspondências que ele trocou com um sobrinho dele, eu acho que era, 6 meses antes da proclamação da República, falando mal da República. E ele era amigo de Dom Pedro II. Só pra tu ter uma ideia, assim. Então, né, e ele foi colocado, e foi o primeiro presidente do Brasil, né, nesse período, na Primeira República, mas ele era monarquista. Ele era defensor. Então, o que que aconteceu que ele mudou, né? O que que aconteceu? Então, teve alguma coisa, assim, que mudou o pensamento dele. Se chama amor. Olha só. Sim, porque assim, na verdade não é só isso, né, é uma série de fatores. O Deodoro da Fonseca, ele tinha um inimigo político muito, muito, muito pesado, muito, que era o Gaspar Silveira Martins. Era um inimigo dele. Só que aí o que que acontece? Deixa o Gaspar lá esperando, né, beleza, deixa ele. O Benjamin Constant e o estava reunido, era o Benjamin Constant, o Quintino Bocaiúva, eu não sei se o Rui Barbosa estava junto, mas estavam conversando com o Deodoro da Fonseca. Se não me engano, daí é aquele negócio, né, a gente tava falando, 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 se tiver errado eu coloco ali, embaixo. A tomada de poder, ela foi programada para o dia 20. Só que aí surgiu alguns boatos de que até ele seria preso, não sei o quê, e daí eles resolveram antecipar. Só que o Deodoro não aceitou, ele não aceitou. O Dom Pedro II, ele já estava muito debilitado. Então, para ajudar a administrar o império, que o Brasil é muito grande, né, tinha vários ministros. E tinha o presidente do Conselho de Ministros, que era como se fosse equivalente ao primeiro-ministro hoje, né? A gente pega a Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra tem o rei Charles, né? Mas não é ele que governa. Sim, é o É primeiro-ministro. o primeiro-ministro. E aqui no Brasil nós tínhamos o Afonso Celso de Assis Figueiredo, que era presidente do Conselho de Ministros. Aí o que que o Deodoro da Fonseca foi fazer? Ele não foi tirar o Dom Pedro II, que era amigo dele. Dia 15, dia 15, ele foi tirar o presidente do conselho. Então, esse é o fato que aconteceu no No dia dia 15 de novembro de ele não queria. 1889. Tanto é que tem outra coisa, ó, que eu ia esquecer. Ele, o Deodoro da Fonseca, estava doente. Ele estava doente no dia. Ele estava de cama. Na verdade, ele tinha uma doença, ele tinha asma. Só que a asma dele era uma asma um pouco mais grave, ele ficava completamente debilitado. Então ele estava na cama, deitado, com febre alta. E aí os três lá, né, Benjamin Constant, o Quintino Bocaiúva e o Rui Barbosa, eu acho que tava junto, foram lá, e vários outros, né, movimento, teve um aquartelamento ali, né, um movimento de quartel. Claro, você tem que ir lá fazer isso, beleza. Ele foi. Só que daí ele não aceitou tirar o Dom Pedro II. Aí ele voltou pra cama. Ele tirou lá o presidente do conselho e voltou pra cama. Cara, ele tava. E aí, beleza, ele voltou. Só que daí os outros não. Isso não vai ser suficiente, porque alguma coisa eles vão fazer. Porque o Dom Pedro II continua, a gente quer acabar com o império, não quer acabar com o ministro. E aí começa um boato
de novo, daí foi lá o Benjamin Constant e o Quintino Bocaiúva no ouvidinho do Deodoro da Fonseca que falaram assim: Dom Pedro II mandou chamar um outro presidente de conselho. Quem? Gaspar Silveira Martins. Aí ele ficou louco. Não. Então, então agora eu não quero mais eu não quero mais império, não. Por quê? Porque aí até tem uma charge aqui, ó. Aqui. O Deodoro da Fonseca, ele se apaixonou por uma gaúcha que era a baronesa de Triunfo. Ela já tinha 40 anos, era viúva. Só que ele se apaixonou, mas essa paixão não foi correspondida. E quem casou com ela? Gaspar Sicunosti. Porque o Gaspar, ele era intelectual, cara. Ele, tipo, fala que ele lia poesias e tal. E o Deodoro era um cara meio grosso, assim, sabe? E aí ele perdeu esse amor. Diz que ela era muito sedutora. Era deixa eu ver o nome dela aqui. É a Maria Adelaide de Andrade Neves Meireles. A Baronesa de Triunfo, né? Bem mais fácil assim. E aí essa intriga, que no dia 16, aí o Deodoro da Fonseca aceitou. Não, vamos proclamar a república. Aí assim, até quando isso teve impacto? Quanto por Mas cento? aí ele foi lá e conversou com o Dom Pedro ou como é que foi isso? Aí, até ele falou assim uma frase bem interessante. Não vou fazer isso porque devo muitos favores a ele. Mas depois contaram essa história. Aí mandaram o Dom Pedro pro exílio, né? Aí sim, 2 dias depois ele já foi exilado. Só que assim, o Dom Pedro II não chamou ele. Foram os outros que mentiram. Aham. E aí, e aí, beleza, né? Aí tem toda a lenda que eles foram ali, foram no palácio, né? E fizeram esse movimento. Dom Pedro II não reagiu, porque ele estava muito debilitado. E também, ao que tudo indica, ele teria até comentado isso. E ele não queria uma carnificina no Brasil. O Brasil que ele amava muito, ele amava o Brasil. Sim. Ele, assim, o que tem de coisa dele sobre o Brasil é fantástico. E aí ele não aceitou, não quis lutar. Porque ele sabia também que se lutasse, a filha dele não ia ser aceita por causa do gênero. Então, e ele viu que o movimento. A gente tá falando de um mundo que não combina mesmo a monarquia. Já não era mais. Já não cabia mais. E ele percebeu isso, porque ele era muito inteligente. E ele não tinha força mais pra lutar. E aí é declarada a República do Brasil. Proclamada. Essa é a pintura da proclamação da República. Essa é a pintura da proclamação. Mas é lógico que é uma encenação. É uma encenação. É uma encenação. Uma encenação. Até isso aqui, ó, provavelmente, Deodoro da Fonseca nunca fez isso. Precisou ir Até ele teria, né, é atribuído uma. Eu não sei se eu proclamo ou eu declaro, mas é alguma coisa. Ele nunca falou isso. Por quê? Porque ele foi lá, realmente fez, né? Por isso que conta dia 15, porque foi na manhã, madrugada do dia 16, mas começou no dia 15 o movimento. É dia 15 a proclamação da República. Só que ele foi pra cama de novo. Ele tava muito mal. Muito mal. E aí aconteceu isso. Ele não gostou muito, mas é assim que vai começar. E aí ele já assume o poder, já se torna presidente. Aí vai ter um governo provisório, né? Que é por ele mesmo, governo provisório. Aí ele faz algumas coisas interessantes, assim, né? Tipo, a gente não vai aprofundar na administração dele, mas o Rui Barbosa vira ministro, o Benjamin Constant, se não me engano, também vira ministro na guerra, se não me engano. Mas é um governo que não vai durar muito. Não vai durar muito. Que inicia ali a fase da Primeira República do Brasil, chamada República Velha, mas ela se divide em duas: a República da Espada e a República Oligárquica. E aí vem tudo aquilo que a gente estava falando. A República da Espada é a consolidação do movimento republicano. Da espada, porque eles eram militares. Mesmo que tinha arma de fogo, a espadinha eles carregavam sempre. Então daí vai ter o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto ele é fundamental para consolidar e acabar com algumas revoltas. E aí a maneira que ele acabou é outra coisa, né? Nós temos o massacre em Florianópolis, né? Em Desterro, tal, e outras coisas. Só que aí depois é um breve momento. E aí começa a República Oligárquica. Quem vai estar no poder? Os cafeicultores. As elites agrárias. E aí tem uma coisa, Alexandre. Esse quadro, ele até pode
Sei que algum movimento, assim, aconteceu, mas não teve movimentação do exército, não teve. E no outro dia, sabe aquele povão? "Ó, agora a gente tá vivendo uma república". Ah, Ó, que legal. e Olha só. nada, não teve grandes comemorações, Aham. não teve um grande massacre, um pouco porque Dom Pedro II não quis, mas assim, mesmo se ele quisesse não ia ter, porque ele não tinha mais muito apoio mesmo. Uhum. E aí ele parte para o exílio na França, com 50 contos de réis. E só custeava o transporte e a ida pra lá, só isso. Aí vai ele, vai a família dele, né, e vão algumas pessoas junto e assim é exilado o Dom Pedro II, que ficou 40 e poucos anos no poder no Brasil, e é declarada a república, coisa de todas. Mas logo na Constituição, se eu não me engano, 1891, quem poderia votar? Homens brancos alfabetizados acima de uma certa idade. Então a coisa de todos não era coisa de todos. E assim surgiu a nossa república. Olha só, que aula de história, Jaco. Muito obrigado, aprendi muito. Cara, Espero que o pessoal de casa também tenha aprendido muitas informações novas. e aí, pra finalizar mesmo, esse movimento, ele quer copiar muito outros movimentos. E aí nós vamos ter a construção de símbolos, né? Um símbolo que foi modificado, essa era a bandeira do Império do Brasil. Sim, E aí nós temos a bandeira do Brasil. Ela parece com qual bandeira? dos Estados Unidos. Porque eles copiam. Deodoro da Fonseca pegou essa bandeira, 2 dias depois ela foi descartada, ele não gostou. Ele não gostou, ele não queria. Porque ele era monarquista, né, nem queria isso. E também nós temos que vai dar muito pano pra manga, né, isso aqui, uma outra hora a gente pode gravar. Todo país que nasce ou modifica o seu sistema de organização, ele precisa criar narrativa, ele precisa criar herói. Então o Tiradentes, que até esse momento era tratado como um traidor, ele começa a ser tratado como um herói. E até anos depois vai nascer o 21 de abril como feriado em homenagem ao grande herói, porque era um movimento republicano. Essa pintura até, ela é, acho que se eu não me engano, 4 anos depois da proclamação da república. Cara, já fazia 200 e poucos anos que Tiradentes tinha morrido, ninguém sabia direito mais como ele era. Ele não era barbudo, ele era mais desse jeito ali mesmo. Só que aí é um herói do movimento republicano, Hum. entendeu? E assim vão mudar os símbolos, né, vão mudar o hino, tal, algumas coisas pegam, outras não. E assim nós temos a consolidação, né. Aí a conversa ia muito, muito além, mas nós fechamos com o primeiro presidente do Brasil, né, Deodoro da Fonseca, que tirou o império, mas era monarquista. Fechou, Jaco. Muito obrigado. Pessoal, vamos ficando por aqui no nosso programa de hoje. Agradeço imensamente a disponibilidade do Giacomo para dar essa aula para nós. Sua mensagem final, meu querido? Bom, pessoal, como eu falei, né, algumas coisas a gente atropela aqui, porque o tempo não permite. A gente pode gravar um outro dia falando sobre os símbolos do Brasil ao longo do tempo, que daí a gente pode aprofundar mais essa questão do Tiradentes e vários outros, né, até a ordem em progresso, as estrelas da bandeira. Mas, por hoje, é isso aí. É muito legal gravar isso. Isso é muito interessante, eu adoro isso, né, porque é meu trabalho. Mas estamos aí, muito obrigado. Vamos encerrando aqui o nosso programa de hoje. Sigam as nossas redes sociais, compartilhem, comentem com seus amigos e até a próxima. Valeu!